Bom, pessoal, Boa noite, iniciamos a nossa webaula na UC de comandos elétricos, dando sequência aí aos nossos conteúdos, nossos conceitos principais para desenvolvimento de habilidades e competências que serão, né, utilizadas no dia a dia no desenvolvimento da função, né, de técnico em refrigeração e climatização. Pois bem, então dando sequência, lembrando a todos, SAP, temos as dicas de SAP já gravadas, né, lá na plataforma para todo mundo poder ver, rever, trabalhar de forma tranquila com relação a este assunto. Hoje entraremos aqui nos diagramas elétricos, né? Então, o que são esses diagramas, né? Deixa eu mostrar um aqui para vocês antes, para ver onde a gente vai chegar. Entra contactor, entra relé térmico, entra fusível, resistência, tem a parte do diagrama de potência, tem o diagrama de comando e assim vai. Então, a utilização de símbolos gráficos para demonstrar uma instalação elétrica ou uma fração dela denomina-se diagrama elétrico. Os desenhos apresentados nesses diagramas utilizam uma linguagem visual universal em que a escrita pode ser diferente, porém o fundamento do diagrama não terá diferenciação. Então, assim como desenho técnico, todas essas partes que a gente começa a diagramar, a desenhar, é justamente para facilitar a leitura onde esse equipamento for. Por exemplo, a gente tem muitos equipamentos aí que a gente compra, né, na nossa área que eles vêm de outro país. E mesmo que vem de outro país, o diagrama a gente consegue sim interpretar de modo tranquilo, né? Então, tem essa padronização ou proximidade na padronização, né? Que se não é tudo igual, não é padrão, né? Mas chega próximo a padronizar para facilitar a leitura. Então, o diagrama elétrico tem a função de informar detalhadamente ao profissional as particularidades de como montar um comando elétrico. Assim, para a execução de um bom trabalho, o profissional eletricista necessita fazer uma correta leitura e interpretação do diagrama elétrico, e para isso ele deve ter um bom conhecimento dos símbolos gráficos. Esses símbolos e significados estão de acordo com as abreviaturas das normas nacionais e internacionais e são utilizados para representar o planejamento detalhado para a construção e instalação de sistemas elétricos, seus componentes e outros dispositivos da área elétrica. E aqui a imagem, né? Aqui um diagrama gigantesco, nem é porque não é algo funcional, né? Tem as simbologias: resistência, capacitor, diodo, indutor, tem o que? Chave seccionadora, fonte. Então tem diversas simbologias aí, tudo num desenho só, somente para a gente simbolizar. A função, né, dessa simbologia no geral é representar as seus componentes e as suas relações na aplicação em diagramas elétricos e desenhos técnicos. No diagrama dos sistemas elétricos, as informações descritas permitem saber, por exemplo, a distribuição da carga, o percurso da instalação, os condutores de energia, etc. Essa simbologia pode ser empregada nos setores industriais, comerciais e residenciais, ou ainda em outros, onde a perfeita execução e eficiência elétrica necessitem ser bem detalhadas por meio dos esquemas gráficos. Exemplo aí, nossa condensadora, né? Na tampa dela vem um diagrama elétrico. Como que a gente vai fazer a montagem? Muitas vezes o pessoal não sabe, quantos condutores eu conecto ali no meu capacitor, como que eu vou montar se eu tiver que colocar uma contatora? Então, tudo isso, né? O diagrama te ajuda, né? Vou trocar uma máquina que carbonizou. Carbonizar é difícil trocar. Vamos dizer que alguém desmanchou a máquina, né? A parte elétrica dela e você tem que refazer. O diagrama é seu guia. Tanto para os menores, né? Igual de uma condensadora, quanto para os equipamentos maiores também. Uma central, um self, quadros elétricos, né? Também de chiller e assim vai. Então, os diagramas podem ser funcional, unifilar, trifilar ou multifilar. O funcional é comumente utilizado como referência de uma parte da instalação elétrica onde se encontram os condutores e componentes que estão ligados em um circuito elétrico. Esse diagrama favorece a interpretação clara do funcionamento do circuito, porém esse modelo de diagrama não demonstra com exatidão o funcionamento e posicionamento dos componentes. Então ele é visual. O que que faz, né? Basicamente. Então ele é o mais simples para você entender o que que secciona, o que que liga, de onde vem a fase, neutro, monofásico, trifásico. Então esse é o funcional. O unifilar
É desenhado sobre a planta arquitetônica e traz informações sobre os dispositivos e o percurso dos condutores em suas posições físicas, aqui já na posição correta. Nesse modelo-diagrama, todos os condutores de um mesmo trajeto têm a sua representação por um único traço e por símbolos que representam outros condutores. O funcionamento da instalação não é apresentado claramente nesse diagrama devido à falta de visualização correta do trajeto e da corrente elétrica. Entretanto, são os mais utilizados nas instalações prediais pelos eletricistas. Até quando a gente vai fazer instalação também, geralmente vai correr com a pré-instalação ou vão instalar os equipamentos já acontecendo num local novo. Geralmente a planta vai vir dessa forma aqui, ó, que é o nosso diagrama unifilar. Quais são os eletrodutos, que circuito está passando, quantos condutores, seção do condutor, por onde que caixa de passagem que ele vai. Então, tudo isso aqui, né, essa diagramação de planta baixa, né, que é o comum para os projetos elétricos envolvendo residências, indústrias, comércios e assim vai estar desenhado dessa forma. Então, é uma planta que o eletricista também pega para implementar e como a gente trabalha juntamente elevando ponto de energia. Ah, tem que colocar um ponto aqui para um ar-condicionado XY. Lembrando, cada equipamento tem seu próprio circuito e o circuito dele é sozinho, não coloca tomada junto, não coloca lâmpada junto, não puxa de circuito existente lá, tem uma tomada aqui, vou puxar. Meu amigo, isso aí é um risco muito grande que você está expondo quem vai usar aquele prédio, né? Um risco grande aí de um acidente, um incêndio e tudo mais. E a maioria das vezes que os equipamentos de ar-condicionado pegam fogo, essas catástrofes, a maior parte das vezes envolve a parte da instalação elétrica, justamente por isso. Não é um equipamento comum igual colocar uma tomada para um carregador de celular, é diferente. Você não vai fazer isso também para um chuveiro, né? Eu pego um chuveiro e vou ligar junto das tomadas do banheiro. Meu amigo, você está maluco. Ou pegar já o que tinha as tomadas e puxar para um chuveiro, um segundo chuveiro, né? Então, esse aí você coloca sim um circuito novo e você precisa dessa planta para saber por onde passar seus condutores. Então, o diagrama unifilar tem a finalidade específica de identificar quantos condutores percorrerão determinados eletrodutos e ainda, né, quais os seus trajetos. E agora o diagrama trifilar representa, né, no sistema elétrico, cada uma das três fases de um circuito ou sistema elétrico e as suas derivações correspondentes. Esse modelo de diagrama é utilizado normalmente em sistemas de comando elétrico e equipamentos trifásicos, por ser trifilar. Nós temos dois diagramas aí, já consegue identificar qual que é o de comando e qual que é o de potência? Já, o de força, de comando, aí tem um temporizador, três contadores, tem as botoeiras. Rapaz do céu. Então vamos lá, qual que é o de potência? Direita ou esquerda? Da esquerda. Show de bola, matou. É bom que você já viu aqui, ó, um relé térmico aqui embaixo nesse FT, uma contactora aqui K1, outra K2, outra K3. Rapaz do céu, fusível. E o temporizador bem aqui embaixo. Aham. A tarefa. Pô, oi? É praticamente o desenho da tarefa. Quase igual. É, eu nem tô lembrado qual que é o da tarefa. Oh, mas tem um da tarefa lá que ele colocou dois disjuntor, um em cima e outro embaixo, professor. Foi disjuntor, às vezes o cara coloca fusível e disjuntor, já vi casos assim. Não, mas só que tipo assim, lá no exercício da SAP 3, Ah, ele colocou um disjuntor na entrada, né? uhum. Aí depois ele colocou outro disjuntor embaixo. Aí eu só queria saber se tem necessidade de colocar esse disjuntor embaixo. Não, geralmente a máquina só tem um. O disjuntor estaria onde? Depois da contatora? Não tem essa AK3 aqui? Essa primeira aqui, ó, Aham, o temporizador? sim. O outro disjuntor tá embaixo dela. Aí eu não sei se tem essa necessidade de colocar uma Não, contatora para geralmente não. passar o neutro. Sendo que, Não, sendo que embaixo é só o neutro. o comum, né, disjuntor a gente vai usar só para seccionar, é ligar ou desligar o fornecimento de energia elétrica para nossa máquina. Então, Isso. geralmente é só um mesmo. Então, mas só que, Não, hein? lá tá mostrando dois. Tem um segundo, né? Eu vou procurar depois ver. A gente Tem. pode ir no final lá dar uma olhada. Então, um show que eu gostei que vocês estudaram, então sabendo já mataram
Quando que usa duas fases, Etienne? Geralmente em equipamentos bifásicos. Ou um exemplo que eu vou te dar aqui. Você mora aqui em Goiânia e está mudando para um estado vizinho que é tensão monofásica 127. Dependendo do caso, o seu equipamento consegue rodar assim, se você colocar duas fases, né? É 110 ou 127, o padrão é 127, né? Colocar duas fases dessa, você teria um equipamento bifásico 220. Seria essa forma. Então você rodaria com duas fases conectadas, duas de 127 para dar 220. Então aí seria usando duas fases. Aqui no estado de Goiás, como o monofásico já é 220, eu não sei se alguma instalação rural, eu sei que no rural o pessoal usa uns equipamentos diferentes, mas eu não sei se chega a botar duas fases de 220, não. Não tem esse conhecimento, Etienne. Mas eu sei que em estados que tem esse 127, por muitas vezes o pessoal tem um equipamento 220 e ele funciona com duas fases, né? Então ele liga duas fases direto na máquina para dar 220. Ajuda? Não sei, eu acho que às vezes para economizar com condutor, né? Pode ser uma boa. Eu não sei a questão de a parte mecânica mesmo do equipamento, né? Que vem a eletricidade, às vezes é um estator, às vezes é uma resistência, às vezes é um motor. Não sei se a parte mecânica chega a ter essa influência de usar duas fases ao invés de usar só uma de 220. Esse eu não consigo te dizer também. Se alguém já teve essa experiência aí, pelo silêncio, estou achando que não, mas é justamente para isso, né? Alguém que é do Tocantins? Sei que tem alguns colegas que são. No Tocantins, eu queria saber se lá é 220 monofásico ou se é 127 monofásico. Eu só acho que lá é 220. 220, né? É. Então, vizinho que vai ter 127 é o Mato Grosso, Talvez Minas. Minas. Minas tem. Ah. É Mato Grosso e Minas aqui do nosso lado que vão ter esse 127. Pará, Acho. Oi? Pará também. Pará também, né? Pará tem 127. Então acho que lá vai ser mais comum encontrar, Etienne. Duas fases. Show de bola? Então agora o diagrama multifilar, né, identifica claramente uma instalação elétrica, apresentando todos os seus condutores e elementos, representando os componentes da instalação e a posição correta de cada um deles. Esse diagrama é utilizado com muita frequência na representação de circuitos em instalações elétricas de máquinas. A fase, o retorno aqui, o seccionador, né, que vai ser, como é uma lâmpada, vai ser um interruptor. Interruptor aqui, o retorno e o neutro. Beleza. Diagramação. Eu vi que o Samuel já está craque, né? Na simbologia, né? Então, como seriam as nossas simbologias? Norma. 5444. Lembra que a NBR da parte elétrica era 5410? Elas ficam ali próximas, justamente para facilitar para a gente encontrar. Então, a simbologia, você quer saber, na parte elétrica, 5444. Simbologia de massa, fusível, ligação, ó, triângulo, ligação estrela, estrela com neutro acessível, e aqui vai, né? Aqui outra importante, bobina eletromagnética, relé com retardo na operação, relé térmico ou bimetálico. Outra aqui, ó, botoeira normalmente fechada, botoeira normalmente fechada com mola de retorno. O terra também já tinha mostrado um contato normalmente aberto, contato normalmente fechado. Muito importante saber esses dois nos equipamentos elétricos que a gente mais tem contato, né, no nosso dia a dia, vão ter esses diagramas aí. Um contato tripolar normalmente aberto, um disjuntor com elemento magnético, um pressostato, um interruptor, né, ativo por alteração de temperatura, que geralmente é se você achar o datasheet, né, quando o pessoal fala de datasheet é folha de dados, né, de uma placa eletrônica do equipamento que você tem, então você vai encontrar aí, ó, interruptor ativado por alteração de temperatura, que seria aqueles sensores de temperatura que tem na máquina. E lâmpada, sinalização, isso aqui pode ser um motor também, quer acionar o motor. Então é algo que consuma
né, que gere potência. Geralmente vai estar com essa simbologia aí, que ele marcou como lâmpada sinalização. Muitas vezes pode só representar geral, né? Geral, algo que vai ser que vai ser movimentado pela energia elétrica, que vai gerar trabalho, né? Quando for alimentado com energia elétrica. Então, além da representação simbólica de componentes no circuito de comando elétrico, ainda há a representação literal, que corresponde ao número dos contatos, seguindo um padrão, e aí a norma é 5280. Terminais de força, que é a entrada, geralmente ímpares, né? Isso aí também é exatamente ímpar. Eu ia linkar com pneumática hidráulica, mas creio que não vai mudar muito aqui para o nossa competência e habilidades, não. Então, terminal de força 1, 3 e 5, a parte de entrada, e 2, 4, 6, os pares, geralmente para saída. Auxiliar, sempre começa com 1 ou 2, se for, 1 ou 2, se for, começa com, vamos lá, 1 e 2. 1 para entrada, 2 para saída, quando normalmente fechado. 3 e 4, 3 entrada, 4 saída, para normalmente aberto. Então, entrada sempre números ímpares, né? Seguindo aquela lógica do início. E as saídas pares. Então, por exemplo, peguei um disjuntor. Tem gente que gosta de alimentar ele por baixo e sair por cima. Se a gente for usar, de fato, a simbologia, como que o fabricante fez, e o que representa geralmente entra por cima a fase e sai depois da posição que você secciona, né? Se é ligado ou desligado, sai por baixo. Isso é o mais natural. Então, quando for montar, coloca por cima ou por baixo, usa a simbologia 1, 3 e 5 entrada. Então, muitas vezes vai estar lá ó, L1, L3, L5 na contactora, depende muito do fabricante, é a nomeação. E T2, T4, T6, as saídas. Relés e contactores, A1 e A2. Na contatora tem os dois, né, que são os terminais da bobina. Se a bobina é 220, você precisa acionar ela com 220. Então, se for, vai vir um sinal, né, que o pessoal chama, vai vir, tem que entrar 220 num polo dela e no outro neutro, para acionar ela. Sem isso aí não funciona. Coloco dois 220, um de cada lado? Não. É um 220 e um neutro. Eu já vi montando ao contrário também, mas eu costumo ver como é a A1, né? Eu peço para o pessoal colocar sempre o sinal ou a tensão de 220 no A1 e no A2 o neutro. Pode ser que a contactora seja de 24 volts, então tem que vir uma tensão de 24. Pode ser uma contactora, aqui não é comum, se tiver uma contactora de 127 volts, né? Para a gente não tem. Seria da mesma forma. Você coloca a fase de um lado e o neutro do outro. E aqui mostrando a representação gráfica. Essa seria uma contactora trifásica com um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. São os contatos auxiliares. Olha lá, 1, 3, 5 na entrada, 2, 4, 6 na saída. Primeiro contato auxiliar número 1, segundo contato auxiliar número 2. Então, olha lá, aí é 13. Então, é o primeiro contato auxiliar. Número 3 é a entrada do normalmente aberto. A saída dele, 14. Primeiro contato auxiliar, 4. Saída do normalmente aberto. E 2, 1, 2, 2. Segundo contato auxiliar. 1, entrada do normalmente fechado. E 2, 2. Segundo contato auxiliar, saída do normalmente fechado. Aqui nós já temos... Rapaz, esse aqui tá diferente, hein? Aí é só Aqui, ó, contato auxiliar. exatamente. Você pode ver a apresentação numérica de contato auxiliar com 4 contatos, normalmente aberto, e 2 normalmente fechado. Que se fosse exatamente de força, teria que ser só um número, né? Quem falou comigo? Samuel. Samuel, na próxima aula você não falta de jeito nenhum também, hein? Tá afiado o homem. Mas Então não aqui só... vai te falar a raiva que nós passou na aula presencial que isso aí. Como que foi? Não entendi. Presencial nós passou foi raiva que isso aí. Foi? Foi que esses negócios auxiliar aí. Desmontava painel, montava painel e assim foi. Mas o bom é que tem aquela bancada didática. Eu acho que o lugar que mais aprende... Ah, aprende no campo também? Aprende. Só que o campo, você não tem a bancada didática, né? Você não tem botoeira, você não tem nada. Você vai queimando.
e isso tem um risco de tomar um choque também, danificar o equipamento. Então, a bancada acho que é o lugar mais legal que tem para aprender. Dos que eu já usei na vida, que mais ensina mesmo. E o ruim desses contatos aqui é que ele comuta, né? Na hora que você quer que ele acione, que a contactora entra, ele comuta a posição. E é isso que mais quebra a cabeça. Não sei se foi o que aconteceu com vocês lá, Matheus. Pô, a gente quebrou a cabeça demais. Aí tinha um lugar que a gente errava. Quando é fé, desligava o disjuntor do geral da onde a gente estava. Mas, Umas três. mas foi bom demais. Foi com o Noel, né? Isso. O Noel é safo demais. Aquilo aí, acho que ele conhece mais aquelas bancadas ali de eletrotécnica do que ele conhece a casa dele, bicho. O cara é safo mesmo. É show de bola, hein? Gostei. Por que vocês estão afiados esse tanto, né? Gostei, achei bom, hein? Então, continuando aqui nas simbologias, né? Por que a simbologia é importante? Como que a gente vai ler o diagrama sem saber e depois entender o que cada componente faz? Então, dispositivo de proteção, né? O F, fusível, para-raio, disparador, relé. O H para sinalização. O K, contatos, né? Então, contatores. Temos o Q, dispositivos de manobra, né? Disjuntor, seccionador, interruptor. O S para outros dispositivos de manobra, o Q para circuito de potência e o S para seletores auxiliares. Então, dispositivo, botão de comando de posição, fim de curso, um seletor. E o T, transformadores, né? Então, transformador de distribuição, de potência, de potencial, de corrente, autotransformador. E N, que significa corrente nominal, e capacidade do contactor, conforme a categoria de emprego, IP, isso aqui é a corrente de partida, IP sobre N, né? Fator, para obter IP, então é a corrente de partida sobre a nominal. Qual que é a diferença? Então, quanto ela vai subir, né? No caso, se a gente não usar um inversor de frequência nem um soft starter, quanto ela vai subir acima da nominal. Se a gente usar inversor de frequência ou soft starter, a gente vai ter corrente de partida? Quer dizer, corrente vai, né? Mas ela vai ser muito mais elevada que a nominal? E aí, pessoal? Foi a aula anterior, não foi? Que a gente terminou falando de inversor, de o software, mas ficou mais falando de inversor? Dica, partida em rampa. Então, se a partida é em rampa, ela é atenuada, né? Ela é mais tranquila até que chegue à corrente nominal. Então, o que que ele faz? Ele não passa dela, né? Ele não tem uma corrente de pico, que é o comum, que é a corrente de partida. Então, quando você tem soft starter ou tem inversor de frequência, ele vai fazer a partida em rampa. Então, ele vai subindo devagarinho a corrente até que chegue na nominal. Aqui temos a corrente nominal do fusível, IF, corrente máxima do fusível, que ele suporta ali por um determinado tempo. TP, né? Tempo de partida, corrente de linha, impedância, e aí entra outros elementos, né? Sobre essa diagramação e o que significa, né? Cada um deles. Vou pegar aqui, ó, IK1 é a corrente no K1, né? Corrente no contactor 1, assim vai. Deixa eu ver outra aqui que a gente vai ter. Não, aqui já entra outras simbologias já aplicadas mais à eletrônica. Aqui o nosso diagrama. Cadê o Samuel? Aí, Samuel. Vamos lá? Começou com fusível lá em cima. Samuel não está ouvindo a gente agora? Ué, porque eu tava na ligação, professor, pode falar. Ah, tranquilo. Olha lá, ó, como que lê o nosso comando de potência aí? Começou com fusível? 3 fusíveis, o disjuntor tripolar, uma contatora, um relé térmico e o motor. Vamos imitar uma máquina mesmo. Todo mundo pegou? Se não pegou, tá aqui do lado, ó. Q1, disjuntor tripolar, disjuntor bipolar Q2, relé térmico aqui no F2, nossa contactora, né, no K1, botoeira normalmente fechada, o S0 e a normalmente aberta S1. Aí já no diagrama de comando. E o motor trifásico, o M1 aqui embaixo. Então, de comando é a mesma coisa, né? Ele vai ter ali o térmico normalmente fechado. Se subir, né, a corrente de dilatação, ele abre. O que mais? Temos o S0 aqui,
que é uma botoeira normalmente fechada. Isso aqui pode ser um sensor também. Às vezes você tem um sensor ali, deixa eu pegar um para a máquina funcionar, tem que estar acima da 2 graus, geralmente acima da temperatura setada lá no controle, né? Depois a gente passa, tem um contactor K1 ou aberto aqui pelo S1, uma botoeira normalmente aberta, depois passa na contatura e aí energiza o nosso motor. E essa Show contatora de... aí, a alimentação dela tá para 380, que tá tendo 2 fases. Não entendi, Samuel, agora. Não, eu tô falando que esse comando aí, a bobina da contatora tá alimentada em 380, porque tá tendo 2 fases. Uhum, Não é fase neutra. exatamente. O mais comum é ser fase neutra, né? Quando vem a Isso. alimentação dela, que é para que a contactora no fim ela vai ser 220, que é o mais comum que a gente tem nas nossas máquinas trifásicas aqui. Então, até para estoque e tudo mais, fica mais fácil para trabalhar, se você tiver uma mono ou se você estiver trabalhando com uma trifásica. Seria o sinal, precisa só de uma fase. E antes você já vai colocando, né? Falta de fase e tudo mais, porque senão você se lasca também, né? Você quer acionar e tá faltando fase, você não sabe. E aí vai embora. Aí que outro diagrama também, deixa eu ver o que tem a mais. Tem só lâmpada aqui diferente, ó. Colocou as lâmpadas para acionarem, né? Então, partida direto com sinalização. Você vai identificando ali se está funcionando, se não está. Geralmente lâmpada usa muito em painel para máquina maior. Pegar um chiller, né? Você vai ter ali umas luminariazinhas para justamente identificar se está em operação ou não, se está em alarme. Não é tão comum na nossa área, mas é uma implementação, exemplificação também. E aqui um outro, deixa eu ver que tem diferente. Não tem nada diferente, não. Tem mais é botoeiras, né? Na questão de simbologia. Agora os circuitos, sim. Circuitos são outros, né? E assim vai. Potência para da esquerda e comando na direita. Então, quando você não identificar pelo desenho em si, você pode identificar pela legenda, né? Que é essas siglas. Então, a sigla, de fato, rapidamente você pede, né? Siglas de comandos elétricos, rapidamente vem. E só a refrigeração vai usar isso aqui? Não. Se você partir para outras áreas, eles também vão usar essa mesma simbologia para os elementos. É lógico que a concepção muda, né? Posição, muitas vezes não precisa de um ou outro sensor, mas o comum é sim ter, né, a simbologia dessa forma. Show de bola? Outra coisa importante, né? A gente está falando de comando sobre os quadros elétricos, porque a gente monta quadro. Muitas vezes não é o quadro em si, aquele que está na parede, mas ali na parte elétrica da máquina, vou pegar um selfie da vida. Tem basicamente não dá para dizer que é um quadro, mas tem um painel elétrico dele lá que você tem que montar muitas vezes, né? Fazer essa instalação e tudo mais. E também precisa entender da onde, como que monta, né? Por que que a gente monta, vai dar uma manutenção, vai tirar tudo, fazer um retrofit, colocar tudo novo. Então, isso para montar também aquele painel ou os quadros, né? Que a gente geralmente pega pronto e coloca os disjuntores. Não dá- Isso para o residencial. Quando vai para linhas maiores, você tem o quadro do ar-condicionado. Então, de toda qualquer forma, é um conhecimento importante nessa área de comando. Então, são um conjunto de dispositivos adequadamente agrupados, incluindo suas ligações, estruturas e compartimento, e tem a finalidade de proteger, comandar ou controlar os sistemas elétricos. De acordo com a 5410, os quadros elétricos de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso, possuir grau de proteção conforme as condições do local aonde ele será instalado, identificação do lado externo e identificação dos componentes. Com relação aos trilhos, né? Como que a gente faz? Padrão DIN. Por quê? Antigamente a gente usava disjuntor, um bom tempo atrás, padrão NEMA. Quem não sabe a diferença, tem o DIN e tem o NEMA. O NEMA é aqueles que eram pretos, na cor preto. Alguém já viu? Bem antigão. Já viu, Matheus? Aqueles do termomagnético? Ah, professor. Eu não lembro se eles tinham acionamento magnético Não, também. porque tipo assim, ó, não tinha aquele disjuntor termomagnético, aquele pretão? Que os encaixes, tipo assim, encaixetinho era por cima, um de cada lado? Deixa eu abrir uma imagem dele aqui. Eu acho que você está falando a mesma coisa. Deixa eu abrir ele aqui. Pai,
Disjuntor, última que eu fazia do bebê. DIN e NEMA. Abre a imagem aqui. Compartilhar com vocês, é claro. Aqui minha tela. Aqui, ó, um DIN e um NEMA. Porque hoje em dia tem os termomagnéticos grandão, mas eles são o que o pessoal chama de caixa moldada, né? E aí já são disjuntores maiores também, mais robustos, suportam correntes maiores e eles têm essa propriedade do termomagnetismo dele ser também mais arrojado, né? Então, querendo ou não, se tiver uma situação de alta temperatura, ele desarma. Não sei se é esse mesmo que você está falando, Samuel, mas era esse aqui, ó. O NEMA e o DIN. Não, é esse mesmo, porque Esse mesmo, né? esses aqui, ó, esses aqui não tem um encaixe pro trilho DIN. Então, pra você encaixar ele no quadro antigamente, ele tem dois conectores aqui, um na extremidade de cima e um na extremidade de baixo, que eu não sei que eu consigo encaixar ele dentro do quadro, pra você poder fazer a ligação. Era pior. Ah, entendi. Então, é isso o Samuel mesmo está falando. O NEMA, né? Esse aqui são os mais antigos, você vai encontrar em construções antigas aqui na cidade, né? Ou indústria, que for muito antiga. E esse branquinho aqui da direita é o padrão DIN. E esses são os mais novos, usuais. Se você tem um quadro que precisa montar, o Samuel tem razão nesse ponto, né? Com o NEMA, caiu a internet, bicho. Pessoal, tá me ouvindo? Eu tô. A internet caiu aqui e voltou rápido, graças a Deus. Então, por muitas vezes você precisa comprar um NEMA, né, para montar no seu quadro, porque não dá pra colocar o DIN e tudo mais. O preço desse aqui já está muito caro, por ele estar em desuso. O mais comum é o DIN, você encontra em qualquer lugar. Então, vai montar os novos, né, são todos aí no padrão DIN. E por que que eu estou falando isso? Que é o trilho lá, ó. Ia falar sobre os trilhos, né? Compartilhar de volta a nossa aula. O trilho de fixação ou trilhos DIN. DIN porque o disjuntor é no padrão DIN. São utilizados nos sistemas elétricos, são confeccionados em aço ou alumínio e são empregados na fixação de dispositivos como os contactores, fusíveis, conectores, etc. Esses trilhos possuem tamanhos variados e podem ser cortados com uma lâmina de serra na medida que melhor atender ao projeto elétrico. Canaletas, importantes também, ó. Produzidas normalmente em PVC, sendo esse um material rígido e resistente a impactos, além de não propagar chamas em caso de incêndio, possui a finalidade de acondicionar os condutores no projeto elétrico, como no interior dos painéis. As canaletas são de fácil manipulação e fixação e ainda podem ser cortadas com serra de aço na medida correspondente ao projeto. Normalmente, no trajeto, os condutores, onde é necessária uma curva de 90, aplica-se um corte de 45 graus nas extremidades dessa canaleta que se encaixarão. Então, aqui para organização, imagina esse tanto de condutor aqui se não tivesse a canaleta. Feio demais, pesa para um lado, pesa para o outro, pode se embolar, fica mais difícil dar uma manutenção. Então, as canaletas vêm para organizar, né, essa parte, deixar melhor o aspecto visual melhor, proteger também, né? Por ele não estar todo tramado ali, enrolado. E canaleta para a gente na elétrica, na parte de passar tubulação, tudo mais, é muito usual para a gente, né? Quem não passa aí frigorígena, CB60, CB80, passa elétrica por muitas vezes que não dá para, como fala, não dá para quebrar a parede, passa a canaletinha elétrica, ela é de 2,5. Então, isso aqui já é mais natural para a gente, né? Então, as canaletas, é importante tê-las pela organização e proteção também, né? Para proteção tanto dos seus equipamentos, circuito e tudo mais, e para quem vai fazer manutenção. Os conectores, né? Então, aqui, ó, utilizar conector também, os terminais, né? Fazer o terminal ali, agulha, olhar, terminal bandeira, tipo bandeira, né? Pelo menos o pessoal que vende fala que ele é o tipo bandeira, né? Ele é um fêmea para o Borne, aquele que vai no compressor. Então, os terminais ajudam muito a gente nessa parte para melhor fixação
melhor aperto e melhor resistência também desse condutor. Porque muitas vezes você deixa desfiado, só enrola a ponta ali, tem um risco, né, de ficar cortando os fios, né, do cabo, e isso diminui a área dele. Então, os conectores, também conhecidos como bornes, são dispositivos que executam a união elétrica entre condutores com a finalidade de extinguir ou diminuir as fugas de corrente elétrica geradas por emendas ou conexões mal realizadas. Então, quais são as funções? Evitar que ocorram perdas e consumo desnecessário de energia elétrica, reduzir ou extinguir a quantidade de emendas de fios nas instalações elétricas, simplificar e organizar o trabalho dos profissionais eletricistas, facilitar a inspeção, aferição, verificação, reparos e manutenções nos pontos de conexão dos condutores, evitar que ocorram isolamentos com possibilidade de causar eventuais acidentes, conservar a qualidade dos contatos elétricos e contribuir para a praticidade, segurança, estética e eficiência energética das instalações. É mais chato usar o terminal do que só passar o alicate ali, enrolar a ponta e colocar para rodar? É. Só que no custo-benefício, ao longo dos anos, o terminal resiste melhor. Então é mais difícil ter um ponto de calor se você realizar bem o aperto, selecionar o terminal correto, né? Ajuda muito na nossa instalação. Então, recomendo que utilizem. Então, para facilitar a identificação, né, dos circuitos dentro dos quadros, os cabos devem possuir anilhas coloridas e ou com inscrição por texto que distinguem os circuitos. Segundo a norma 5410, a norma regulamentadora NR10, é necessário que haja uma identificação dos circuitos elétricos com anilhas específicas. Essas identificações devem constar nos diagramas de painel e, além disso, a norma exige que o quadro possua externamente aviso sobre possibilidade de riscos devido a choques e arcos elétricos. Quantas vezes você vai fazer manutenção, quer encontrar o circuito do ar-condicionado, tão uma porrada lá no quadro e não acha, por falta de identificação. Muitas vezes usar a anilha é mais chato. Realmente você ficar montando a anilha dá um trabalho, tudo mais. Só que colocar pelo menos um painel ou uma folha no painel, né, na porta de dentro do painel, ou colocar um projetinho, algo assim, naquele, tem alguns que tem um porta-envelope, e tudo mais, ajuda muito. Porque às vezes tem que ficar lá desligando, ligando, às vezes é um local que não pode desligar um certo equipamento e o risco é elevado. Então é importante identificá-lo, se possível, com anilha. Esse aqui identificou com, acho que um papel plástico aqui. Tem que lembrar também que tem que tomar cuidado para não ser um material que propague calor. Aqui que vai no cabo diretamente, né? Então a anilha é especial por isso. Então a gente identifica esse circuito justamente para facilitar ao máximo possível quem depois vai fazer manutenção. Então, ó, professor Luiz Jacques, administrador do setor do site Saber Elétrica, afirma que para ver a montagem de um quadro de distribuição com eficiência, alguns parâmetros devem ser seguidos. Primeiro, divisão dos circuitos. Qualquer instalação elétrica eficiente deve possuir, de acordo com cada necessidade, apresentada a divisão de circuitos de acordo com a norma. Devem estar identificados para a segurança de quem for fazer uma manutenção, ensaios, inspeções e para se evitar defeitos no circuito. Deve ser lembrado também que a chave geral do circuito deve estar isolada para uma melhor visualização, principalmente em casos de acidentes onde as pessoas precisam ir rapidamente até o quadro e desligar mesmo estando desesperadas. Então ele fica assim, né, numa posição isolada e de destaque, né, o geral. Geralmente é um ponto mais alto, um local que facilmente você manobre ele. Então tenha cuidado também que às vezes o quadro tem um espinho de peixe, né? Deixa eu ver um quadro aqui, a gente já passou uma foto. Colocar uma barreira mecânica aqui, né? Um acrílico para tampar essa parte para, vai manobrar. Imagina, não é normal, mas na situação de desespero você não sabe quem vai desligar esse disjuntor. A pessoa vai desacionar, como ele é pesado, escapa a mão e encosta numa trilha dessa. Imagina o estrago que vai ser. Então, acrílico também não tem na aula, mas é importante. Vai montar, coloque uma barreira mecânica aqui, um acrílico, né? Tampando isso aqui, mas não tampe o disjuntor geral. Ele fica exposto para facilitar, se precisar manobrá-lo.
Previsões, né? Todo e qualquer circuito de distribuição distinto deve ser previsto a fim de pensar nas futuras necessidades de controle específico, não deixando esses circuitos serem afetados por falhas de outros circuitos. Então, você vai fazer a previsão de um condutor, vamos colocar na nossa área. Isso aqui é mais para quem faz o projeto, mas pensando no condutor, não coloque ele muito. Calculei, fiz todos os cálculos certinho, não coloca um fator de segurança. Isso pode afetar muito, porque a máquina, com o passar do tempo, ela vai perdendo eficiência energética. E o comum é a corrente dela aumentar um pouco. O compressor não está legal, as resistências ali nos bornes já estão meio diferentes, ou o capacitor está descarregando, tem essa oscilação de corrente. Então, usa sempre um fator de segurança para evitar ficar ali na corda bamba. Circuitos individuais, né? Deve ser observadas as funções dos equipamentos de utilização a serem alimentados. Algumas máquinas necessitam de circuitos individuais, que é o nosso caso, sendo distintos dos circuitos de tomadas e de iluminação. Então, a gente pega assim, um disjuntor novinho, passa cabo, tudo e chega na nosso equipamento. Então, levando em considerações as existências de locais de acomodação, os circuitos com equipamentos de necessidade de corrente nominal igual ou acima de 10 amperes devem ser separados em circuitos individuais. O nosso já é por regra, né? Então, se fosse pegar a norma 5410, o ar-condicionado entra em TUI, são tomadas de uso específico. E aí tem que ter um circuito, sim, só para ele. Equilíbrio de cargas, né? As cargas devem ser distribuídas de tal forma nas instalações alimentadas com 2 ou 3 fases, de modo a se obter o maior nível de equilíbrio possível entre elas. E os dimensionamentos, né? Para que não ocorram falhas de queda de energia, curto-circuito, queima de equipamento e outros problemas mais, se faz necessário o dimensionamento das cargas a serem instaladas no circuito, de acordo com todos os equipamentos a serem utilizados. Então, a preocupação e execução da manutenção em qualquer sistema que produz trabalho deve ser uma constante. Isso também é válido para os sistemas elétricos, principalmente nos seus quadros de força, sendo que a manutenção preventiva talvez seja a manutenção mais importante, já que ela deve ser realizada periodicamente, evitando dessa maneira futuras anomalias. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Geralmente, quando você já tem um quadro maior de distribuição de ar-condicionado, com um visor termográfico, facilita muito. Não tem aquela pistola termográfica térmica, né? Com o laser, ajuda você mensurar a temperatura nos pontos de contato. Então, no terminal ali do seu disjuntor, vai lá e confere. Será que está bem apertado? Não. Com a câmera você vê ele geral, você vai ver os pontos que precisa de reaperto. Não tem nenhum dos dois, reaperte tudo periodicamente. Tá sobrando tempo ali, trabalha com manutenção do seu equipamento, vai lá, realize, né, o reaperto desses terminais do seu disjuntor, porque isso evita muito problema, muita fadiga. Então aqui, ó, ele cita como manutenção preventiva, estado de conservação dos condutores e suas ligações, verificação das conexões dos eletrodutos, substituição dos contatos, verificação das vedações de entrada e saída de cabos, impedir a entrada de animais de pequeno porte. Aí depende muito do tamanho também desse quadro e das entradas e saídas do seu quadro de distribuição. Verificar o isolamento terra, se ele está ok, e medir e certificar-se sobre a grandeza elétrica dos dispositivos, tensão, corrente, resistência e potência. E como corretiva, né, aí é sempre depois da falha. Falha percebida, vai depender já da anomalia apresentada no sistema para então ser executado. Se vai ser uma corretiva planejada ou uma corretiva não planejada. A planejada é aquela que dá para esperar o momento oportuno. Deu problema hoje, aqui, quinta-feira, 19h50. Mas se eu parar agora, por exemplo, para arrumar, eu vou ter uma queda da minha produção. Eu vou ter o meu cliente sem climatização e aí os clientes dele vão deixar de usar a loja. Um restaurante essa hora. Deu um problema, mas dá para suportar. Eu vou trocar ela amanhã de manhã. Amanhã às 10, antes do restaurante abrir. Então, é uma corretiva planejada. Você escolhe o horário e dá para suportar até aquele horário. E a não planejada é que para de funcionar de vez e você tem que trocar na hora, senão não reopera. Certinho? Dúvidas, Ronaldo, Matheus, Etienne, Samuel, Felipe? Não, pô. Tudo certo?
Oi? De boa. Ah, o Ronaldo hoje tá vindo com uma interferenciazinha, mas eu ouvi, Ronaldo. Beleza, É o então Felipe. vamos. Oi? É o Felipe. Ah, o Felipe tá com interferência. Sem problema, Felipe. Não, o Felipe falou comigo, mas é o Ronaldo que tá com interferenciazinha. Não sei se é o conector lá do fone dele, ou se ele tá perto de um transformador, né? Que tá chiando aí, acho que vocês estão ouvindo também. Então vamos lá, Samuel, na SAP 3. Vamos aproveitar para ir lá. Deixa eu pegá-la aqui e já compartilhar com vocês para a gente ver aquela situação que você falou lá na hora que, no meio da aula. Deixa eu pegar aqui, comandos SAP 3. Aqui embaixo, né? Isso. Pai, Aí depois eu olhei que ele colocou duas fases entrando, a R e a S. Mas mesmo assim, não tem necessidade de colocar outro disjuntor aqui embaixo, porque muitas das pai, vezes a pessoa coloca só disjuntor aqui em cima, esquece e liga aqui em cima e esquece que tem que ligar o de baixo também para pai. funcionar. É, vai Olha, seccionar, exatamente. Ou talvez aqui seja, mas aí teria que ser um Q2 também, né? Que seria o mesmo disjuntor bifásico. Isso, porque se fosse o mesmo, quando ele pai, clicasse lá em cima, ele ligar esse aí de É, baixo. Mas só que teria não que é. ser pai, Q2 de novo. pai. Isso é Opa. diferente. Exatamente. Aí o que eu quero saber, na hora de fazer montar esse diagrama de comando aí, se eu posso Rapaz. pegar e eliminar isso aí, colocar ele direto, ou um neutro Ah. entrando no final, ou se tem que montar igual tá aí no diagrama. É melhor, como eu quero analisar Cadê sua bebê? habilidade em manipular o K de cima, aconselho a montar igualzinho aqui, que vai ser até mais fácil para eu Pai. corrigir. Puder Tá, montar igual, eu quero ver a manipulação do K de cima, né? Que vai ser a grande ideia. tá. Outra coisa, volta lá, professor. Sim, deixa eu melhorar Esse, co- essa. Oi, menino do olhão. Aí, vou melhorar agora. Sim. tá. Agora deixa eu ver. Esse FT11 aqui, ele é um contato aberto, certo? Sim. É. Ah, Pai, perdi a cabeça. É alguma coisa isso, que dá pra. uhum. Tá meio embaçado. Ele é um contato aberto? Ele é um contato aberto. Já que tá bem. Então, aí É, também confunde. Porque, tipo assim, essa simbologia aqui, ó, não tem lá no Cadecimo. essa aqui, né? Ou esse FT1, esse Aqui, ó, não tem mais. SFT1. Não tem esse FT1 aí? Não Aham. tem esse. Esse aqui em Esse cima símbolozinho ou aqui. Não, esse aqui esse aqui, ó? na frente nesse aqui da frente, ó, do SFT1. Ah, sim. Não, tem Esse, problema não. Se não tiver uma simbologia igualzinha, não tem problema não. esse aqui não tem. Não tem problema não. Você pode usar a que você encontrou lá. No caso, você encontrou uma simbologia de contato, normalmente é aberto, né? Então, mas só que, tipo assim, esse aqui é uma botoeira. Uhum. Uma botoeira Pode normalmente usar. aberta. Então eu posso Pode usar usar. uma outra botoeira. E Pode. nesse caso aqui, ó, essa saída do disjuntor aqui, Poxa. ela teria que estar aqui em cima, ó. E nesse pontinho aqui, né? Isso, e É não aqui agora. Concordo embaixo. contigo. Porque, Concordo. porque Vou também deixar. confunde muito. Porque muitas das vezes a pessoa vai querer ligar aqui embaixo e não vai conseguir. Se ela fizer normalmente fechada também, eu não vou tirar ponto não, porque realmente causa dúvida em interpretação desse desenho, Samuel. Tem razão. Dá pra fazer, dá pra colocar até mais não, poder, se quiser. O Ronaldo, mão levantada, Ronaldo, fica à vontade, meu rei. Será que o Ronaldo tá sendo abduzido? Eu acho que ele tá tentando falar, mas tá chegando só o chiado. Tá parecendo que ele foi, né? Não tá tentando, não. Ronaldo, você tá entre a gente, né? Quer usar o chat? Se quiser usar o chat aqui, ó. Realmente acho que talvez o seu conectorzinho, às vezes é um P2 que você tá usando, né? Muito provavelmente. Ele não tá legal, o cabo já tá um pouquinho desgastado. O Noel todo
Tá chegando aí agora, professor? Aí, agora sim. Era o cabo mesmo? É, o cabo aqui. Ainda bem que você não foi abduzido, hein? Nós fizemos ela na presencial com o Noel, É. só que ela ficou diferente o esquema, né? Ele nos ajudou a fazer, mas num diagrama diferente, né? Ah, você fez lá com ele, não tem problema não. O Noé é extremamente gabaritado, não tem nem como eu ir contra ele. Você fez lá, só não gostei porque agora ele te deu a resposta, né? Não, mas só que tipo assim, lá a gente fez foi com reversão. Ah, não, pera aí então, ele fez o circuito que ele montou lá na bancada, né? Isso. Isso. Com reversão. Ah, Se não, bem que, não, se bem que isso aqui... daqui também vai ser uma partida com reversão, né? Uhum. Mas o ideal então, Ronaldo, é que você faça bem parecido a esse aqui, porque eu quero ver você manipulando o cá de cima, entendeu? Ah, Qual que é a ideia com o cá de cima? É justamente um dia que você precisar montar algo no campo, onde for, você tem essa possibilidade de simular. É porque mais... Ah, nós pode falar. fizemos lá no Card Simon, né? Nós fizemos ele no Card Simon com o Noel. Só que aí foi outro... Foi com Foi, reversão, como ele falou, né? foi parecido, mas não foi o mesmo, né? É, Então eu vou te dar um pouquinho mais de trabalho. Pedir para você fazer isso aí. então Senão vai tá. ficar fácil demais, né? Tem que ter um pouquinho de trabalho no presencial e um pouquinho de trabalho no online. Então, pronto. Combinado, Ronaldo? Tá. Fechado. Pessoal, alguém mais alguma dúvida? Tudo certo, tranquilo? Mostrar aqui para vocês, para quem ainda não viu. Tá aqui, ó, videoaulas, dicas para as SAPs. Tá bom? E aqui eu já vou postar a nossa de hoje. Certinho? Alguém mais alguma dúvida? Não, não. Certo? Então, pessoal, agradecer a presença dos senhores. Muito obrigado aí, cada um que veio. Estou ficando preocupado que está diminuindo. Não sei se o pessoal usou a quinta aí, talvez recebeu todo mundo, teve que levar a dona no mercado, né? Recebeu o Mas quê? tem gente que recebe no último dia. Só foi o último dia mesmo. O último dia vai ser lá pro dia 5, dia 10. E aí pedir para que mantenham vindo, né? Que a gente trabalhe os conceitos. É lógico que mais SAPs tem as dicas e tudo mais assistindo consegue resolver, mas os conceitos, habilidades, a gente troca muita figurinha aqui no encontro presencial, tá bom? Então, todo mundo, boa semana, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.